Com a chegada do inverno, os cuidados com a Covid-19 precisam ser redobrados. Isso porque os sintomas da doença se parecem com de um simples resfriado ou alergia. Para falar sobre o atual momento da pandemia e os cuidados durante o tempo frio, hoje nós vamos conversar com a pneumologista Renata Arbex. Ela está atuando na linha de frente de combate à Covid-19 aqui no município de Araraquara. Olá, Renata, seja Olá, bem-vinda. Lorena. Obrigada por ter tirado um tempinho na sua rotina tão agitada para estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço o convite, espero que nós consigamos elucidar o maior número de dúvidas para que todos lutemos com todos para sairmos melhor dessa. Bacana, Renata. A gente sabe que as doenças respiratórias são muito comuns no tempo frio. Quais são as principais queixas que chegam no consultório e nos hospitais? Bom, as principais queixas de um inverno comum, vamos dizer assim, tirando de 2020 e 2021, são gripes, resfriados, pneumonias, né? Normalmente, então, o resfriado é como se fosse uma gripe mais leve, ele não tem tanta febre, tá? Tem algumas características diferentes, que o pessoal coloca tudo no mesmo balaio, não é, né? Mas são, de novo, sintomas gripais, e a Covid é um sintoma gripal também. Então, a Covid, ela pode ter tudo que um resfriado e a gripe tem normalmente, que tem nariz escorrendo, coçando, coceira na garganta, às vezes coceira no olho, nariz entupido, dor de garganta, tosse seca. Então, todos esses sintomas, a febre, né, a gripe ela tem mais febre, a Covid também pode ter febre. Então, todos esses sintomas são comuns a resfriados, gripes, rinites e Covid, né? E às vezes, até para a gente estender mais um pouquinho, a asma. Renata, e com a semelhança desses sintomas, o que fazer? Eu posso ficar tranquilo, falar assim, baixou a temperatura, então é um resfriado, ou eu tenho que ficar preocupado com a Covid-19? Bom, não é hora de dar bobeira, Lorena. Se você tiver algum desses sintomas, por gentileza, se isole e teste, tá? Então, a grande ajuda que as pessoas podem dar para a gente é pensar que sim, isso pode ser Covid-19, se isolar mesmo, inclusive dos seus familiares, e testar, tá? E se, Lorena, você também tiver rinite, asma, ou alguma outra doença de via aérea, por gentileza também, mantenha seus tratamentos corretamente. Renata, você falou da testagem que hoje é feita em vários postos do município, de forma gratuita, e também do isolamento. O isolamento, muitas vezes a pessoa acha que é só ficar em casa, eu não preciso ir trabalhar, eu não preciso ir ao mercado, mas como se isolar de outras pessoas que moram na mesma casa que você? O isolamento, se você tem a possibilidade de ter um cômodo que você possa ficar sozinho, o ideal é que você fique sozinho neste cômodo, tá? O pessoal geralmente fica andando com máscara pela casa, isso não é isolamento, gente, isso é muito sério. Então, se você tiver a chance de ter um cômodo, fique isolado neste cômodo, a alimentação, de preferência, que a pessoa leve até a porta, outra pessoa leve até a porta, água, alimentação. Você pega essa alimentação, fecha a porta, coma quietinho neste isolamento e devolva a bandeja, o prato, os talheres. Essa outra pessoa pega esse material com luva, de preferência, e máscara, lava com água e sabão. Banheiro é outra coisa importante. Se você tiver a chance de ter um banheiro só para você, ótimo. Caso você não tenha, que geralmente as pessoas... tem muita gente que tem um banheiro só para muita gente. O ideal é que você espere 2 horas entre você ter usado o toalete ou o banheiro para depois outra pessoa entrar. Lembrar de, sim, aí usar máscara, eu sugiro 2 máscaras, tá? Que cubram bem, não é aquela máscara que fica deixando o nariz para fora. E higienize o toalete ou com água e sabão ou com álcool. Isso não tem problema. O álcool gel às vezes fica caro para algumas pessoas. Água e sabão resolve, e deixar ventilado o ambiente. Lembrar que se você for deixar ventilado o ambiente pelo vitrô, porque se for abrir a porta do toalete que vá para o resto da casa, isso também é ruim, ou que as pessoas não estejam nesse ambiente por mais de 2 horas, tá bom? E aí, nesse caso, Renata, a pessoa precisa ficar isolada quantos dias? Quando é o momento que ela pode ficar tranquila e sair do quarto?
Nós contamos o isolamento a partir da data do início de sintomas, ok? Então, você conta 10 dias, se 2 dias a pessoa não tem febre, assim ela pode voltar para o convívio, ou 14 dias se mantiver sintomas, tá certo? E esse isolamento é difícil, não é fácil, não é para ficar trocando o celular, que é outra coisa que as pessoas fazem, né? Então, são dias difíceis, mas, de novo, o isolamento é uma demonstração de amorosidade a você e principalmente a sua família. É por isso a gente reforça mais uma vez, né, a importância da testagem a qualquer sintoma, como a Renata falou, porque é muito triste você, por um descuido, às vezes a pessoa está até assintomática, contaminar um ente querido, ou um amigo, ou um colega de trabalho. Então, a regra, né, Renata, sentiu qualquer sintoma de Covid-19, faça o teste. O ideal, Lorena, é testar do 3º ao 7º dia de sintomas o antígeno ou o PCR, porque isso é um grande erro que se acontece ainda, o pessoal faz sorologia achando que já vai pegar, e eu tive um caso ontem aqui no consultório, um filho que contaminou a própria mãe que internou. Então, o teste é 3º ao 7º dia antígeno e PCR. A partir do 7º dia, você pode ter uma viragem sorológica de IgM para COVID, tá? Que é o teste do sangue, mas normalmente o corpo ele não é matemático, né? Então, normalmente, no 9º dia ele fica mais evidente e pode começar a ter o IgG, que vamos dizer assim, que é uma demonstração de fase mais tardia, tá certo? Então, isso é muito importante, o teste correto, na hora correta, para não dar falso negativo. Entendi, Renata. A gente está avançando em 2021, aumentando a quantidade de pessoas vacinadas na cidade. Isso gera certa tranquilidade, mas, porém, precisamos ficar atentos, porque enquanto a população inteira não estiver vacinada, a gente ainda não está seguro. Quais são os cuidados que as pessoas vacinadas devem ter ainda nesse momento? Bom, Lorena, essa nova fase de mais pessoas vacinadas, nós temos países que já fizeram isso, de vacinar a população adulta, como Inglaterra e Israel, e que agora estão tendo que desflexibilizar suas condutas. Por quê? Porque nós temos as variantes ainda que estão acontecendo. O vírus, ele não é bobo, gente. Ele quer sobreviver. E para ele sobreviver, ele vai se mutando, se adaptando para ele ficar mais resistente. Isso é natural de qualquer vírus que exista. O que é importante nós entendermos? A vacinação, sem dúvida, é muito importante, sem dúvida reduz o número de internações. Nós tivemos o trabalho de Serrana com a Coronavac, que fique claro que a Coronavac ajuda muito. E lembrando que a ideia da vacina é reduzir gravidade, não é que você não possa ter a doença, isso também tem que ficar muito claro. Tá? Então, ela reduz a gravidade. Isso todas as vacinas, não é só de Covid, tá, gente? Então, o primeiro ponto é importante, isso, nenhuma vacina é 100%. Segundo, reduz gravidade, não quer dizer que você fique isento de ter a doença. Terceiro, quanto mais pessoas vacinadas, menos carga viral circulando. Porém, ainda temos um número, neste momento que gravamos, em julho de 2021, uma pandemia instalada tanto na cidade quanto no Brasil, né? E alguns outros lugares do mundo. Então, enquanto tem um grande número de vírus, nós temos que manter os cuidados, porque, de novo, nenhuma vacina é 100%. Cuidar da própria imunidade, cuidar de alimentação, cuidar de exercício físico, cuidar do sono, cuidar das suas doenças de base. A obesidade é uma outra pandemia que a gente sabe que esses pacientes ficam mais graves. Então, cuidar de saúde mental também é importante, porque tudo isso influencia em imunidade, tá certo? E manter os cuidados de máscara, álcool, gel, lavagem de mãos, o isolamento social, ainda nós precisamos. Eu também não vejo a hora de passar por tudo isso, acreditem, e também não vejo a hora de ter menos pessoas internadas e vendo isso, a vida voltar mais ao normal, tá? Mas quanto mais nós tivermos esses cuidados, melhor passaremos e mais rápido passaremos por isso. Renata, e para a gente finalizar, se eu me testei, deu negativo, estou tranquilo em relação ao Covid-19, quais outras orientações podem ajudar a pessoa a enfrentar esse tempo frio e seco, que muitas vezes causa sangramento no nariz, causa desconforto ao dormir? Tem alguma dica ou é só remédio mesmo?
Lorena, temos várias, né? Então, assim, primeira coisa, eu vou querer saber se você testou no dia certo com o exame correto. Então, sempre isso é uma tecla que eu bato e é muito importante para evitar falsos negativos, ok? Se você tiver rinite, Lorena, eu vou querer saber se você trata suas doenças de base. Se você tem asma, se você tem rinite. Porque, esse, de novo, é importante entrar no outono e inverno com essas doenças controladas. Então, primeira coisa, manter seus tratamentos em dia. Segundo, não colocar em fogo em matos e terrenos e lixos, porque nós não sabemos a combustão que isso gera. Você pode ter problema de ter colocado fogo por mais experiência que você tenha, e pode atrapalhar a vida de todos na região, porque a fumaça ela não é egoísta, ela quer se difundir para todo mundo, tá certo? Então a poluição é um outro problema sério que nós temos, e essa cultura que nós temos de colocar fogo em lixos e tudo mais, em mato. Além disso, umidificar a casa. Umidificar a casa, gente, pode ser com toalha molhada, lençol molhado, bacia de água, se você não tiver criança ou idoso, porque o idoso pode cair e a criança fazer uma bagunça. Então, às vezes, colocar, por exemplo, uma dica embaixo da cama pode ajudar bastante. Colocar umidificador, quem tiver condições. Umidificador, lembrar sempre de higienizar o umidificador como o fabricante sugeriu, porque isso evita de ter fungos também, tá bom? Que isso é um outro detalhe importante. Além disso, você pode fazer soro no nariz, tá certo? As crianças, os idosos também, isso ajuda bastante, mas deixar o ambiente da casa úmido ajuda muito, tá certo? Além disso, lembrar que as doenças tanto a poluição, que nós falamos de colocar o fogo em mata, quanto o frio, aumenta as chances de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Então, todos que tiverem essas doenças, se agasalhem muito bem, lavem na verdade, o ideal é já entrar no inverno com as roupas lavadas, né? Mas quem não fez isso, lave e sequem ao sol para ajudar. Mantenham seus tratamentos adequados. Então, lembrar que não são só as doenças pulmonares que pioram no inverno, as doenças cardiovasculares também. Não sei se você sabia disso, Lorena. Não sabia, aprendi agora. Renata, foi muito interessante o nosso bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu trazer esclarecimentos para a população nesse momento tão difícil e que vai passar, mas é difícil, né? Então, eu agradeço hoje a sua presença aqui e espero que a gente possa bater um outro papo quando a pandemia já tiver acabado. Lorena, eu estou à disposição para o que vocês precisarem, mesmo dentro da pandemia, e agradeço a tua disponibilidade de ter conseguido aguardar, né, esse horário para a gente, nós fazermos essa entrevista, mas estou sempre à disposição e acho que todos temos que lutar por todos. Isso que faz uma sociedade forte. Isso mesmo. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Atenção às dicas dadas hoje. Se você sentir qualquer sintoma de Covid-19, procure o posto mais próximo de sua residência e faça o teste. A sua atitude pode salvar vidas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.